Boa noite a todos. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Galera, é o seguinte, hoje a gente está aqui para falar de 1964, questão de golpe ou de revolução. A gente vai tentar mostrar, fazer vocês entenderem todos os processos políticos que culminaram naqueles eventos. Foram 21 anos de ditadura, de regime autoritário, e muitos professores na área de História e de Geografia debatem a respeito do tema, se foi golpe ou revolução. 1964 é uma das maiores cicatrizes da sociedade brasileira, pois é um assunto tratado desde os tempos até a atualidade. É um assunto que mexe com muitas famílias e trazem diversos pensamentos. Quando se fala de 1964, nós imaginamos diversas pessoas nas ruas, diversos militares e diversos contextos. Por isso, nós vamos às ruas entrevistar as pessoas para ver o que elas acham, se foi golpe ou se foi revolução. Na opinião do senhor, os eventos políticos ocorridos no Brasil em 1964, foi golpe ou foi revolução? Foi golpe, né? Mas parando pra pensar, eu acho que foi revolução. Não quero dar depoimento. A gente está aqui com a Maria, aluna do curso de Geografia. Maria, a gente queria saber a sua opinião sobre os eventos de 1964. Você acha que aquilo foi uma revolução ou foi um golpe de Estado do Brasil? Por todos os acontecidos posteriormente a esse ano, na minha opinião, com certeza foi um golpe. A senhora, como uma cientista política, o que a senhora tem a nos dizer sobre os fatos ocorridos em 1964? Na opinião da senhora, foi golpe ou foi revolução? Estes eventos, eles representam a opressão militar e política sobre os cidadãos desse país. É claro que foi A golpe. senhora, como representante da classe trabalhadora, o que a senhora tem a me dizer sobre os fatos políticos de 64? Foi golpe ou foi revolução? Revolução. Lógico que foi revolução. Bom, me perguntaram o que eu achava do movimento de 64 e se era um golpe ou se era uma revolução. E é uma pergunta tão descabida porque, óbvio que foi revolucionário. O militarismo salvou o Brasil, assim, da balbúrdia. Estaria um país muito pior se não tivesse acontecido o regime. A ditadura foi deflagrada e o perigo vermelho, o comunismo que justificou o golpe, uma ditadura para salvar a democracia. Em 1964 a 1974, tivemos o governo de Castelo Branco. Ele assume após João Goulart ser retirado do poder. Nesse período, a princípio, a ditadura ainda não tinha medidas tão drásticas. No entanto, no mesmo período, ele instituiu os AIs. Aí fudeu, né? Os AIs davam ainda mais poder à cúpula militar e permitiam diversas imposições, como sanções, decretos sem a consulta de Congresso, vetos de habeas corpus, dentre outras imposições que reprimiam a sociedade. No fim de seu mandato, Castelo Branco buscou promover uma nova Constituição, em 1967. Após seu mandato, entra no governo Costa e Silva, que tomou posse em 1967 e foi até 1969. Aí a ditadura se intensifica. Questões políticas estavam acirradas e ocorreram muitos conflitos entre as populações e os militares. Principalmente estudantes foram para a rua. E em um desses protestos, o estudante Edson Luiz foi morto pelos militares, o que desencadeou ainda mais conflitos, ocorrendo uma passeata no Rio de Janeiro, a dos 100 mil, onde estavam estudantes, políticos e artistas, lutando contra a ditadura militar. Após isso, tivemos o decreto do AI-5, com o fechamento do Congresso e o poder centrado no Executivo, dando extremos poderes ao presidente da República, deflagrando assim os anos de chumbo, que foram os momentos mais repressivos da ditadura. De 1969 a 1974, com a morte de Costa e Silva, tivemos o presidente Médici. Nessa época, ocorreu o que chamaram de milagre econômico, onde o PIB despontou. E muitos justificam, porque a ditadura foi benéfica, foi ótima, olha lá o
milagre econômico. Médici até falava, é preciso fazer o bolo crescer para depois dividir os pedaços. E esses pedaços não foram divididos até hoje. Isso a gente pode ver pelas grandes desigualdades sociais existentes. A partir daí, era a época de Copa do Mundo, e o Brasil até foi tricampeão mundial. E eles utilizavam diversos slogans. O Brasil é imbatível. Brasil, ame ou deixe, aproveitando da Copa do Mundo para relacionar a ditadura militar. Anos depois ocorreu a crise mundial do petróleo e esse milagre econômico retrocedeu, fazendo a curva voltar para trás. Em 1974 a 1979 tivemos o governo de Geisel, onde ele afirmava que a democracia só poderia ser retornada de maneira lenta, gradual e segura. Lenta e gradual para poderem esquecerem das perversidades geradas na ditadura, né? Torturas, repressões, mortes, asilos, desaparecimentos. E segura para que nenhum militar corra riscos, né? O governo de Geisel promoveu aberturas e repressões, decretou o fim do AI-5, mas em contrapartida ele impôs o pacote de abril de 1977, que retrocedeu o processo de abertura política. Foi decretado também que 1/3 dos senadores deveria ser indicado pelo presidente, fortalecendo os militares no Congresso. Após o governo de Geisel, chegou o governo de João Figueiredo e ele criou a lei de anistia. Nossa, a lei de anistia, que máximo, que beleza! Muitos exilados vão voltar para o Brasil, os presos políticos vão ser soltos. Porém, tem um grande porém. A lei era ampla, geral e restrita. Quem torturou, quem matou, os militares acusados foram todos absolvidos. E nessa época de ditadura, muitos partidos foram extinguidos, né? E no mandato de João Figueiredo passou a surgir o pluripartidarismo, onde novos partidos foram sendo instituídos. No entanto, nessa época, os militares estavam bem divididos. E a partir desse pluripartidarismo ocorreram ataques terroristas por meio de alguns militares que não gostaram desses decretos. Dentre esses, cabe citar a carta-bomba, que foi enviada até a OAB, e o atentado do Rio Centro, onde estava havendo um show para os trabalhadores, tentaram explodir 2 bombas. E a partir daí as pessoas estavam manifestando por uma redemocratização, viabilizando eleições diretas. E aí passam a ter as diretas já. Algumas emendas que foram instituídas para buscar eleições diretas foram derrubadas, gerando ainda mais novos conflitos. E a partir daí tivemos Tancredo Neves sendo eleito. Porém, por doença, ele morreu antes de tomar o poder. Quem assumiu foi José Sarney, iniciando o governo civil no Brasil. E nessa época de Tancredo Neves, as eleições foram indiretas. E após José Sarney ter assumido, ainda foram deixados resquícios. E era necessário fazer uma nova Constituição. E só em 1988 se deu a nova Constituição brasileira, a chamada Constituição Cidadã, que é regente até hoje. Revolução é uma mudança extrema e radical dentro de uma sociedade, que podem acontecer nos contextos político, filosófico, cultural e econômico. Essa mudança ela é estabelecida através das forças políticas vencedoras. Uma revolução é uma transformação. Já o golpe de Estado é um ato de derrubar ilegalmente um governo eleito legitimamente. Pode representar ou não interesses da maioria. Entretanto, essas ações que pautam o golpe de Estado só triunfam, ou geralmente triunfam, com o apoio popular. Lembrando que golpe, nós podemos fazer uma analogia como o ato de chutar o tabuleiro, e golpismo como a prática de chutar o tabuleiro por não obedecer
ou não respeitar as regras do jogo. Além da temática sobre golpe, golpismo, revolução, um fator muito importante que também deve ser levado em conta é a questão de quantas vidas não foram afetadas com essa ditadura de 1964. Quantas vidas não foram perdidas com tudo aquilo que ocorreu. Existem dados não oficiais que relatam mais de 2.000 vítimas que foram mortas durante o período de ditadura. Os dados oficiais cortam esse número por mais da metade, mas mesmo assim, um número significativo de vidas foram afetadas com a ditadura. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não.